Corações ardentes, pés a caminho, vocação, graça e missão. Estamos vivendo o 3º ano vocacional no Brasil, iniciado em 20 de novembro de 2022 e vai até 26 de novembro de 2023. A vocação e toda essa dinâmica bonita da caminhada vocacional é o tema desse 2º episódio do podcast Esclarecendo a Fé, que você acompanha aqui desde os estúdios RBJ, uma produção do Grupo RBJ de Comunicação. Que a vocação, que é dom, graça, possa ser o assunto de hoje. E comigo aqui, nos estúdios RBJ, Padre Elisandro Spideri, Padre diocesano, Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, reitor do Seminário Bom Pastor, a etapa da filosofia em Francisco Beltrão, que conversa conosco hoje sobre vocação. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado pelo convite, Padre Valdecir. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, nesse momento e falarmos sobre o tema da vocação, visto que é aquilo que este ano somos convidados a rezar, refletir e também a vivenciar em todas as nossas comunidades de fé e, de modo especial, na vocação, naquilo que se refere à nossa fé, ao seguimento da pessoa de Jesus Cristo, mas também da vocação específica da vida sacerdotal, a vida consagrada e também a vida matrimonial e laica. Quando nós falamos de vocação, é sempre importante, e o testemunho pessoal de cada um já é um grande trabalho vocacional. Gostaria de conhecer um pouquinho e que os nossos internautas que nos acompanham no podcast Esclarecendo a Fé possam conhecer um pouquinho. Padre Elisandro Spideri, quanto tempo de seminário? Onde nasceu o Padre Elisandro Spideri? Isso, 20 anos de seminário. 20 anos de seminário. Estamos completando esse ano. 20 anos de seminário, é porque ele foi ordenado e praticamente continuou na formação. Continuei. Então, eu ingressei no seminário no dia 14 de fevereiro de 2003. Foi que eu ingressei no seminário, 14 de fevereiro de 2003, no seminário São João Maria Vianney de Palmas, que nós conhecemos como seminário menor. Menor porque é a etapa inicial, porque o ambiente, o prédio e a quantidade dos seminaristas é grande, é enorme. É o maior de todos. Quem já trabalhou no seminário, sim, quem viveu essa dinâmica do seminário, sabe muito bem, tem mais de 100 portas, né? Isso, era a característica da organização da formação sacerdotal, há tempos, O seminário menor, aqueles que estavam ainda no ensino fundamental e médio, que ainda não tinham 18 anos, e seminário maior, compreendendo aqueles que estavam na filosofia e teologia, Eram as divisões que se tinha presente na organização dos seminários, da formação sacerdotal, dos seminários diocesanos, como também religiosos. E hoje nós já temos uma outra dinâmica, e daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Essa reestruturação das fases, das etapas da formação presbiteral. Bom, fevereiro de 2003... Isso, fevereiro de 2003, ingressei no seminário. Daí, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, 2005 o Padre Valdecir foi o meu formador, o reitor na época, nem padre era também, Foi lá, assumiu como reitor do seminário. Daí depois propedêutico, 2006 propedêutico em São João, e 2007, 2008, 2009 que foi que eu cursei filosofia, Então o seminário que hoje eu trabalho como formador, 2007 a 2009 foi onde que eu passei como seminarista, estudando filosofia. E 2010, 11, 12 e 13, teologia, na FAMIPAR, Faculdade Missioneira do Paraná, Cascavel, que hoje não existe mais, está fechada, e no Seminário Nossa Senhora de Guadalupe, em Cascavel. Daí, 2013, eu concluí teologia, e o Dom José, na época, pediu para mim ficar como assistente do seminário propedêutico Jesus de Nazaré em São João. Então, eu não saí do seminário, continuei. Era o Padre Wagner, o reitor do seminário. E daí, concluindo naquele ano que foi ordenado diácono, já fui também enviado, encaminhado
para ser diretor espiritual do Seminário São João Mereviné em Palmas. 15, 16 e 17, né? Foi os anos que fiquei lá. Daí, 2018, o Dom Edgar pediu para o propedêutico, estou fazendo a caminhada de novo. Então, 3 anos no menor, 18, 19 e 20 no propedêutico em São João, que agora é Santa Isabel, né? E 21, 22 e agora, né, 23, estamos no Seminário de Filosofia. Eu acho que não precisa mais fazer teologia, né? Já está com seus 20 anos de seminário e de ministério, são 8 anos de ministério. 8 anos de ministério. Muito bem. Veja, a Diocese de Palmas Francisco Beltrão passou por várias fases. Lá no início da caminhada da Diocese, os padres iam estudar teologia ou em Curitiba, muitos estudaram em Mariana, lá em Minas Gerais, e depois nós fomos vivendo fases diferentes. Muitos dos padres foram formados na teologia em Florianópolis, depois iniciou a Faculdade de Teologia em Cascavel, e hoje a etapa da teologia, os seminaristas da Diocese de Palmas Francisco Beltrão estudam em Passo Fundo. Nós vamos voltar a essa dinâmica para perceber. A própria filosofia também fez várias experiências, né? Várias experiências, desde estudar Curitiba, depois houve um período que os estudos de filosofia foram em Toledo, depois antes também um período foi em Palmas. 2 momentos foi em Palmas. Alguns até fizeram estudos sociais, depois o estudo de filosofia foi em Brusque, Santa Catarina, ligado aos padres deonianos. Foi lá que eu também fiz os 3 anos de filosofia. Aí o Instituto de Filosofia em Francisco Beltrão, onde permanece até hoje. Veja, sempre essa dinâmica da igreja encontrar, né, as melhores oportunidades e readequando para oferecer essa dinâmica bonita da formação. Isso, né? Tem que ter presente que claro que cada local, né, tem as suas qualidades, né, mas tendo presente também o que era o momento, né, e aquilo que necessitava tomar uma decisão, né, por isso as mudanças, né. Mas o seminário aqui em Francisco Beltrão fazia parte de um sonho de Dom Agostinho. Para ser um seminário interdiocesano. Né, um sonho. Na verdade, o objetivo do seminário, segundo os escritos, ele era para ser para a diocese, né? Para a diocese, para que a gente não ficasse migrando ou dependendo de outros. Então, o objetivo era, na época, né, o padre Dilonei, Pedro Miller, né, ele era formador em Brusque, que acompanhou essa transição. Também o padre Jeremias, né, hoje Dom Jeremias também. Mas o objetivo era Francisco Beltrão, ter o seminário somente para a nossa diocese. Posteriormente, nesse andamento, as outras dioceses perceberam que também aqui seria, né, bacana que o seminário fosse aqui, e daí que foram pedindo ajuda, né, para que fosse fazer filosofia. Foi ganhando essa dimensão interdiocesana, né, tipo Cascavel, daí veio o Guarapuava, não fazia parte da província, mas veio Foz do Iguaçu, né? Então ficou nessa dinâmica. Daí, quando eles demonstraram interesse de vir, daí a casa, onde o terreno que foi comprado dos laçalistas, teu propedêutico foi ali, né? Lavrei de trator, lavrei de boi, tinha vassoura. Você imagina o tratorzinho que a gente usava para arar a terra? Era um agralezinho 4... Era ainda existe. Né? Eu não lembro se era 4.300 ou 4.800 o tamanho do tratorzinho. E aí nós estava arando a terra, e aí no fazer a volta, uma pedra desse tamanho assim, quando foi dar o ré, o tratorzinho ficou em cima daquela pedra e patinava e não saía. Nós tivemos que descer do tratorzinho, fazer um buraco do lado da pedra para que a pedra caísse dentro e a gente pudesse fluir com o trabalho. Experiências bonitas que a gente guarda até hoje do período do seminário. Nós temos lá. O tratorzinho preserva, é a história do seminário. É a história nossa, e está lá o trator. E então que daí surgiu, ele começou a surgir o número de seminaristas, né? A ideia é onde que vamos, né, acolher. Até foi sugerido a ideia, e está escrito, isso está até nos arquivos da Cúria, né? E está no livro Ata do Instituto, não do seminário.
do Instituto de Sapiência e de Filosofia, porque foi lá que porque iniciou a primeira onde ideia. começou a primeira ideia, que era seminário propedêutico, depois a edificação foi transformada para que ficasse como escola. Foi no Instituto. E aí um novo prédio foi construído para abrigar a moradia, e aí o que era moradia se transformou na escola de filosofia. De filosofia. E daí, vamos pegar uma ala da Casa de Formação, né? Porque, por exemplo, de 5, 6, 7 seminaristas que eram da nossa diocese, 10, né, encheu, né? As outras dioceses, no primeiro ano, 2002, veio 18, e do outro ano já tinha 40 e poucos, né? E daí que foi construído o seminário hoje. Primeiro uma ala e posteriormente outra ala, né? Com todas as dificuldades, mas isso foi do Agostinho que né, levantou e decidiu-se, e a coisa foi andando. Daí, por esse período, o seminário teve essa característica interdiocesana, né? Então, o formador era sempre da nossa diocese. Teve um período que veio o diretor espiritual, 2 períodos, né, que vieram de outras dioceses, mas a nossa, da exclusividade, né, que foi. E essa história foi até 2020. Primeiro a Arquidiocese de Cascavel, né? Agora eles organizaram lá mesmo, né? No Instituto João Paulo II, tem um nome, Instituto de Filosofia deles. E daí eles saíram, depois Foz do Iguaçu e Guarapuava saíram ao mesmo tempo, né? 2020. E daí permanecemos nós, né? Graças a Deus não tivemos uma redução de formandos. Sempre mantivemos a filosofia de 10, 15 seminaristas. Hoje temos 15, né? Então, fomos permanecendo com esse número, claro, reduzido. Os gastos aumentam, né? Ficou só para a diocese manter instituto, seminário. Precisa redimensionar também as coisas, a questão da casa. Mas a gente ganha em qualidade muito, né? A gente consegue, né, acompanhar mais de conversando perto. com o padre Belaver, que acompanhou os últimos tempos, também com o padre Emerson Detone, que trabalhou ali como reitor, formador. A gente consegue também perceber a riqueza e a qualidade, as coisas boas e os frutos bons que vamos colhendo, mesmo sendo somente nós da nossa diocese. Eu lembro, você estava na inauguração do seminário? Não. Eu me lembro deste dia. Foi quando veio a Francisco Beltrão. Eu não lembro o que é que nós teríamos aqui em Francisco Beltrão de comemoração diocesana, mas estava o núncio apostólico, o Dom Baldisseri. Isso, ele veio em 2004. O Dom Baldisseri veio a Francisco Beltrão. Casa de Formação também, tem uma placa. Isso, e eu lembro, eu estava lá quando da inauguração, e o núncio apostólico foi lá visitar também, dar uma bênção. Foi um momento muito bonito nessa dinâmica da formação. Padre Lisandro, a ideia do nosso podcast, você que está nos acompanhando, como estamos no ano vocacional, é trazer um pouquinho, nessa dimensão bonita da fé, a importância da vocação. Por isso, o ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho, e toda vocação ela tem um chão, ela tem um contexto histórico, vocacional, em torno de uma cultura que vai se criando. Nenhum vocacionado ele aparece assim do nada, tem toda uma dinâmica bonita. Quando o então seminarista Elisandro Spiller foi para o seminário, era ainda adolescente, quantos anos de idade? 15 anos. E o que te fez ir para o seminário? Novo. O que te motivou? Assim, todos nós temos lá um ponto X, de onde a questão. Onde dá para dizer algumas motivações ou situações que provocaram interiormente o menino Elisandro para ir para o seminário? Uma coisa importante da vocação que você trouxe, né, para nós começar a conversar sobre isso, e você disse que nós temos uma história de onde viemos, né? Toda vocação ela nasce em uma comunidade de fé. Isso que é importante. A comunidade é a maior riqueza da fé cristã. E nós não conseguimos, né, desvincular o tema da vocação da comunidade. Porque ele não é simplesmente um projeto pessoal, né? Deus nos chama a partir de uma experiência comunitária da fé. Alguém nos chamou,
o aspecto da comunidade enquanto igreja doméstica. Nós nascemos em uma comunidade que é a nossa família, onde que nós vamos nos relacionando com outras pessoas. Então, esse aspecto para querer dizer que a minha vocação também, ela nasceu a partir da experiência de uma comunidade, né? Não minha, pessoal, porque eu era adolescente. Mas era a comunidade onde a sua família estava inserida. A minha família inserida, né? E a minha família sempre foi de igreja, sempre esteve inserida na igreja, né? Quando nós fomos morar na capital, Boa Esperança do Iguaçu... Aliás, na frente da igreja, Na frente da igreja. Na frente da igreja, do outro lado da rua. Eu nasci em Dois Vizinhos, daí o meu pai foi morar em Três Barras do Paraná, interior de Três Barras, num distrito chamado Santo Isidoro, né? E depois ele veio para Boa Esperança do Iguaçu. E então, em 95, meu pai veio morar ali. Eu não tinha 10 anos de idade, né? Tinha 7 anos. Nós viemos morar na frente da igreja, mas o meu pai e minha mãe sempre foram da igreja, sempre de participar. E meu pai sempre foi inserido, né? Por exemplo, quando o Dom Edgar foi ordenado lá na Boa Esperança, o pai fazia parte do conselho já. O pai só chegou, já começou a fazer parte. Ajudou a preparar a ordenação. Eu recordo assim, né? O pai estava com um problema de coluna na época, né? E os padres palutinos foram lá em casa e faziam uma oração de bênção no pai. Aquilo que o pai pôde participar, ajudou, limpar, aquilo que, né, fazia parte devido também, né? E enfim, né, naquilo que era próprio dele, ajudou, eu recordo, assim, em 96, né? O pai já fazia parte da comunidade lá. Depois assumindo em outras coisas, né? Nesse tempo, o padre lá era o padre Pedro, que mora conosco ali no seminário hoje. Pedro Moreschi, bem conhecido. Isso, ele era o pároco. E eu era coroinha, e a mãe cuidava as flores na frente da igreja, né? A mãe cuidava as flores na frente da igreja. E como qualquer outra criança normal, né, que eu era, né, enfim. Então tinha uma ligação com a igreja, eu era coroinha, né? E às vezes passava essa imagem do ser padre, mas coisa de criança ainda, né? Coisa de criança. No tempo da adolescência, eu perdi um pouquinho a ligação com a igreja, né? Eu ia porque o pai, né? Eu lembro, o pai ia, fazia no domingo levantar para nós irmos na igreja, né? E o negócio era no diálogo, né? Muitos dizem, porque hoje eu vou dormir. E o pai vai ter que dizer, vamos para a igreja, né? Esse é o diálogo, né? Às vezes vamos o diálogo era meio... Mas tinha sempre do diálogo, né? Esse papel não dá para a gente deixar com o pai e a mãe. Eu sou filho único também, né? É isso que eu ia dizer, filho único. Uhum. E como é que foi o pai e a mãe? O pai e a mãe, quando você depois despertou e disse, eu vou para o seminário. Quando eu decidi ir para o seminário, primeiro, como que eu fui ir para o seminário? A ideia de ir para o seminário foi assim, eu tinha um grupo de amigos lá, né, que na 8ª série, nós era bem bagunceiros, assim, né, até foi um momento que da ideia do seminário, nós tínhamos feito uma baguncinha lá, a diretora tinha chamado nós, né, a Ivonete Francischini, que era a diretora, e nós não voltamos para a sala de aula, porque estava quase o intervalo, e ficamos lá num espaço lá conversando, e teve o Silvonei, um colega nosso lá, falou assim, vamos conhecer o seminário em agosto, tem o meu vizinho lá, o Eleandro Bianchini, está lá no seminário, e vamos lá para conhecer em agosto. Daí, ali que surgiu, ali que foi essa questão, eu coloquei aquilo na cabeça, né? E cheguei em casa, conversei com o pai. O pai, nessa época, não tinha padre lá na Boa Esperança. Vinha o padre Dois Vizinhos e o Claudio Giovanni, ia lá, almoçava lá em casa. Já era um período quase chegando às férias, né? Daí o pai conversou com o Claudio Giovanni, surgiu daí, né? Essa que foi a motivação. Quando foi para ir para o estágio, os outros não foram mais, né? Nós estávamos num 8. Te deixaram na mão, Deixaram na mão. Olha, e como o pai já tinha assumido o compromisso lá com o padre Claudio Giovanni, já estava reservado o meu banco. Vai para não fazer vergonha para o pai, né? Fazer agora o pai arrumou lugar para você ir para o seminário e vai deixar o pai na mão. Daí embarquei naquela van, não conhecia ninguém. Imagina, da Boa Esperança, ir para Palmas na época, era você fazer uma viagem internacional, né? Imagine só, né? E estragou-se a van na estrada. Estragou-se a van. Nós chegamos 11 horas da noite em Palmas.
11 horas da noite. Por que eu fui Isso, porque que eu cheguei naquela... Enfim, de tudo isso, né, fui convidado para entrar no seminário e o que foi conduzindo é graça divina. O chamado é graça divina, né? E em torno desse chamado aqui que foi o discernimento da minha vocação. Porque quando eu estava no propedêutico, o Dom Agenor, um retiro conosco, ele fez a gente pensar sobre o nosso chamado vocacional. Era a reflexão no momento. E eu falei para ele que eu não tinha sido chamado para ir para o seminário, para ser padre. Eu não tinha. Porque o primeiro que eu tenho consciência foi esse evento, esse momento, né? E eu falei, foi a partir disso. Então eu não fui chamado para ser padre, eu estou aqui por obra não sei do que, né? Falei com ele. E fiquei com aquilo, estava no propedêutico, né? Daí na filosofia, quando eu passei por uma crise vocacional, né? E elas acontecem, é natural. Quem passou vários anos de seminário e nunca teve uma crise, é muito raro, porque é próprio do processo do discernimento, as crises, e trabalhando as crises que se chega a um crescimento, um discernimento, uma maturidade vocacional. E daí quando eu falei com quando eu estava na filosofia daí, né? Eu falei pro padre Dilonei, que era nosso formador, eu falei, estou indo embora, eu não fui chamado para ser padre, né? Agradeço a diocese a oportunidade de estar aqui, mas não é aqui o meu lugar. O Dilonei foi muito acolhedor, né? Falou assim para mim que se você sair agora do seminário, você vai ser o maior mentiroso aqui dentro. Foi na veia. Daí eu fiz um processo, né? Daí o padre Agenor era pároco aqui da Vila Nova, né? Daí todo mês eu conversava com ele, né? E daí conversando no diálogo com ele, assim, foi um diálogo longo, né? De 1 ano, né? Que ele me ficou conseguindo no processo descobrir que por exemplo, Jesus não chamou os discípulos no templo. Foi lá no seu espaço. Lá onde que eles estavam. Beira do Mar da Galileia, na coletoria e uma das de impostos. frases interessantes eu farei de vocês pescadores de homens. Isto é, se utilizou da linguagem que eles compreendiam, né? Então, aí que nasceu essa convicção ao sacerdócio, quando que eu compreendi que por aquele gesto, lá naquele momento, né, Jesus havia me chamado a partir do meu colega e a partir daquilo que eu conseguia entender sobre o chamado, né, que ele me chamou lá, né, a partir com aquele modo que eu conseguia ouvir, que eu consegui dar atenção e que eu não sabendo com clareza todas as coisas, eu dei uma primeira resposta, né? Eu acho que é isso que você está falando, traz muito presente até aquela passagem bíblica, do Samuel, né? Uhum. Samuel, e ele ouve 2, 3 vezes, né? 3 vezes, e volta a dormir, ouve o chamado, volta a dormir. Que está com ele. E aí, de repente, alguém diz para ele, não, quando chamar de novo, pergunta o que tu queres. E essa dinâmica... Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Essa dinâmica é importante, porque Deus continua, Deus ele tem seus diferentes modos de nos provocar no sentido vocacional. Mas às vezes a gente está numa outra dimensão. Não consegue escutar, não tem clareza sobre o chamado. E aí, em determinado momento, às vezes é uma palavra de alguém, é um convite, é uma intervenção de alguém, até mesmo dizendo assim, não quer fazer um estágio em tal lugar? Porque a nossa fé também ela vai amadurecendo com o tempo. Nós não sabemos e não temos convicção de Deus da nossa fé de uma hora para outra. É um processo. Biblicamente, processo. São Paulo, se a gente olhar das primeiras cartas de São Paulo, primeira carta a Tessalonicenses e aí as últimas cartas de São Paulo, a gente vê uma maturidade de Paulo na compreensão da fé e a teologia que ele vai trazendo presente. Isso é próprio do ser humano. É um processo de amadurecimento. De amadurecimento na fé e de buscar as razões pela fé. E por que não a gente falar também de buscar as razões da vocação? Quando você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E aí você olha ao redor e diz assim, mas tem tanta gente mais, tem tantos outros jovens mais qualificados, com muito mais condições, tantas pessoas, mas por que eu? E aí esse olhar... Eu achava até porque eu era palmeirense, sabe?
porque acho que seria uma grande qualidade para ser padre, né? E eu já pensei que Deus era gaúcho, né? descendente de gaúchos e gremista também. Olha, Padre Lisandro, naquele período, então, nós tínhamos essa dinâmica, né? O seminário menor, né? O seminário menor e depois não tínhamos... A Igreja do Brasil como um todo, até final próximo do ano 2000, ela tinha, a grande maioria das etapas de formação era o seminário menor, que era ensino fundamental e médio, e depois já os estudos de filosofia e teologia. E aí depois nós começamos com uma dinâmica que foi o seminário propedêutico, que os religiosos, para nós diocesanos, porque para os religiosos tinha noviciado, postulantado, quer dizer, eram etapas de 1 ano ou 2 anos que iam costurando as etapas maiores no processo de formação. Eu lembro que eu também fiquei 12 anos no seminário, e quando eu entrei no seminário, então as contas tem mais 11 anos pela frente. E de repente eu ainda estava no seminário menor e a igreja propôs mais uma etapa do seminário propedêutico. E aí eu pensei, Madio, mais 1 ano agora. Então, foram os 12 anos. O teu propedêutico foi em 97, né? O meu propedêutico foi em 97. Foi então, nós começamos ali com 95, foi o propedêutico. Foi o início. Foi, vamos dizer assim, a pedra fundamental, vamos dizer assim. Vamos ter o propedêutico, foi em 95. 95. A primeira turma foi em 96. Isso, porque isso mesmo. O seminário, ele foi pensado a partir do Conselho de Presbítero em maio de 95. Isso. Lá em novembro, aí houve a instituição do seminário. Isso. E o primeiro ano com a presença dos seminaristas foi em 96. E aí também, como nós falamos da filosofia e da teologia, que houve um processo em mudanças, nós começamos com 2 vizinhos. Na paróquia Santo Antônio. Paróquia Santo Antônio, ao lado da igreja. Teve 1 ano do seminário. Aí o ano seguinte veio para Francisco Beltrão, onde era a residência dos irmãos laçalistas. Na época tinha um irmão que era muito conhecido pelo trabalho vocacional, trabalho medicinal também, que era o irmão Cirilo. Ali foi o 2º ano de propedêutico, que foi onde a minha turma fez. Depois, aí nós tivemos... Aí ficou até 2001 o propedêutico. 2001, isso mesmo. E 2002, aí o seminário iniciou, passou a funcionar em São João. Porque a filosofia, foi iniciada a filosofia. A turma do propedêutico de 2001, que ficou na filosofia 2002, é a turma do padre Marcelo Odofer, do padre Sandro, dos 2 que eram do propedêutico. Depois o padre Adenilson Barbon chegou na filosofia, né? Porque dele era claretiano. E aí nós temos... E aí vai para São João, fica em São João até 2021. Até 2020. E daí no ano de 2021 Santa Isabel. Santa Isabel, onde nós tínhamos lá a casa das irmãs da Sagrada Família, era uma casa que também foi preparada para a formação das irmãs. Se você perguntar o porquê dessa mudança, ela vai se dando por conta de algumas razões que vão surgindo. Vamos dizer assim, a primeira, se buscava um local para iniciar, né? Depois se tinha um espaço, que era aqui. Um pouco mais, já tinha uma estrutura, conseguiria oferecer. Depois aqui, filosofia. Então, aonde que vamos? Tem que lembrar todo esse processo que se adaptava a lugares, né, Bressandro? Não sabe onde, porque é tipo aquela pessoa que não é inquieta, né? Não para lugar nenhum. Não, veja, quando inicia a filosofia, bom, não temos como manter aqui 2 etapas da formação diante de uma questão de logística. Depois a gente pode falar de pedagogia de formação, e isso tem a ver com pedagogia formativa. E por isso que até mesmo um distanciamento, um pouco de espaço geográfico facilita com que aquela etapa seja vivida na sua totalidade. E aí depois de São João vai para Santa Isabel, porque se propiciou lá um ambiente que era muito melhor. São João, nós tínhamos ali um espaço que era um antigo colégio, que abrigou o seminário por muito tempo, foi adaptado, abrigou, e a comunidade abraçou o seminário, mas ainda permanecia um espaço que a própria
paróquia ocupava, às vezes até Isso, mesmo era como metade era o seminário meio a meio, como e formação. metade era a casa de formação, né? Agora, quando as irmãs, já aquela casa delas já não estava mais sendo usada na sua totalidade, e as irmãs também redimensionaram toda a sua etapa de formação, e ali deixou de ser uma etapa da formação, é que criou esse ambiente para que Isso. houvesse toda uma dinâmica, né, de um processo com as irmãs da Sagrada Família, e o seminário fosse para lá. Hoje, dá para dizer que nós temos ambientes muito bem distintos, próprios, agora com a própria filosofia no Rio Grande do Sul. Isso. Né? Teologia. E a teologia no Rio Grande do Sul, a filosofia em Francisco Beltrão, o Seminário Menor em Palmas. Aliás, do Seminário Menor em Palmas tem uma questão interessante, porque é um seminário que foi criado em 1939, e ele é o primeiro seminário no interior do Paraná. Quando foi criado o seminário São João Maria Vianney em Palmas, que começou com 2 seminaristas, nós não tínhamos um outro seminário no interior do Paraná. Então ele começa em 1939, depois no ano de 1963 ele foi levado para esse endereço onde está até hoje, que é na Rua Frei Jacó. É um prédio de madeira. Depois nós tivemos em 59 já foi lançada a pedra fundamental para a construção do prédio atual, que foi inaugurado depois de 1964. Isso. Então, a gente tem essa dinâmica bonita. Falou da pedagogia, eu acho que é um bom aspecto para a gente trazer presente, porque se a gente entende que corações ardentes levam pés a colocar-se a caminho, e é o lema do terceiro ano vocacional que nós estamos vivendo, quer dizer, esse estar a caminho, essa caminhada vocacional do discernimento, exige uma pedagogia. Isso. Que vai desde o processo seminário menor, por exemplo, que é o fundamental e vai até o ensino médio, a formação do homem, do cristão e do sacerdote. Como é que hoje, então, a formação está, e daí não é um processo feito simplesmente por esta diocese ou aquela, mas há toda uma dinâmica da Igreja do Brasil, né, de todas as diretrizes para a formação presbiteral, que norteia os diferentes seminários. Como é que se apresenta hoje essa reestruturação da dinâmica das etapas? Isso. Então, isso é fruto de uma caminhada, né? Todo esse processo, né? Então, se nós formos pegar em termos de compreensão de vocação, também nós temos uma caminhada para nós compreendermos e termos presente que a vocação é a vocação cristã, depois tem as vocações específicas, né? Padre, religiosa, casal, matrimônio, leigo, enfim, essa compreensão específica, ela se deu também num processo, né? E a questão da formação também, ela se deu a partir de um processo. Então, o Concílio Vaticano II, ele é vamos dizer assim, é um dos momentos que proporciona esta grande mudança. O surgimento do seminário é o Concílio de Trento, né? Mas ele vem com uma característica até o Concílio Vaticano II, e a partir do Concílio Vaticano II não se repensa a estrutura seminário, né? Se pensa um aspecto pedagógico do seminário, né? Por isso que na década de 70, nós tivemos uma ratio fundamentalis que davam como que a formação deveria acontecer, né? O caminho, o norte, né? Que vai surgindo a ideia, né? Vai tendo presente já seminário menor, seminário maior, filosofia, teologia. Uma questão de pedagogia de formação é a Pastoridade Vobis, né? Do João Paulo II, que vem a ideia das 4 dimensões da formação, né? A dimensão humana, pastoral, espiritual, intelectual e a vida comunitária como norteador, né? No Brasil, as diretrizes incluíram, as diretrizes no Brasil, a vida comunitária como uma dimensão, né? Como uma dimensão, mas que... enriquecendo ainda mais aquela proposta da Pastoridade Vobis. Isso, trazendo presente a Pastoridade Vobis, que traz a questão do propedêutico, 92. Por isso que a nossa diocese iniciou 95 para 96 ter a primeira turma, né? Então, todo é um processo. E como que isso vai surgindo? É a questão da necessidade,
vai ser percebendo que as coisas vão mudando, que precisamos dar passos, né, importantes. Agora, como o seminário está hoje, ele depende de uma mudança muito grande de estrutura, até de organização do Vaticano, entende? Então, diante da crise, da crise moral dos padres, enfim, você pensou assim, como que a gente vai lidar com esse problema, né? Então foi se pensar, não, para nós lidar com isso, a gente tem que começar a pensar a formação dos novos padres. E por isso que Bento XVI começou a fazer assim, porque os seminários dentro do Vaticano era a responsabilidade para a congregação da educação católica. Então, o princípio, o cuidado com a formação dos padres estava só no sentido intelectual. E não, né? e com menos acento, menos... em outras dimensões. Com as outras dimensões. Isso, então... E, por exemplo, assim, a radiografia do clero do mundo, da igreja, ela se dava na congregação do clero, porque é lá que chegava, né, vamos dizer assim, né, as questões referentes à vida dos presbíteros, né? Então, o Bento XVI começou já um caminho de reestruturação, isto é, tirar os seminários da congregação da educação católica e transferir para a congregação do clero. Quem efetivou a mudança foi o Papa Francisco, né? E por isso que já desde o início do pontificado do Papa Francisco, seguindo uma continuidade do que se tinha com o Bento XVI, ele levou a cabo essa mudança e por isso que colocou a cuidado dos seminários dentro da congregação do clero e tendo presente um secretário exclusivo para os seminários, que foi Dom Patrón, né? Que era um bispo mexicano, que foi, e é ali que eles escreveram, que saiu final de 2016, início de 2017, a Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotales, né? Que vamos dizer assim, que é o novo caminho, o rosto da formação. São as diretrizes e tudo aquilo que vai nortear agora a formação presbiteral. Para a gente poder fazer um parênteses aqui, você deve estar se perguntando, essa dinâmica de seminários, de um espaço específico para a formação dos sacerdotes, ela vem desde quando? Ela começou quando? Olha, gente, isso, se nós olharmos na história do cristianismo, ela é bem recente, porque nós vamos ter a criação dos seminários ali no período da Contra-Reforma, né? Ali no período da Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, porque nós tivemos ali aquele período, né, do cisma com o Lutero, e ali a igreja, entre as várias iniciativas de contra-reforma, para poder lidar com aquele, vamos dizer, aquele estrago que havia acontecido, né, da divisão, de muitas pessoas terem abandonado a igreja, o clero também muitas vezes ter se fragmentado um tanto, nasce o seminário na Contra-Reforma a partir do Concílio de Trento. E o Concílio Vaticano II, você lembrou, teve 2 documentos ligados à formação. Isso, mas o porquê do Trento com os seminários, né? Porque havia um problema muito grande intelectual do clero, né? É porque a formação ela se dava de uma maneira mais informal e às vezes até alguns sem formação nenhuma, porque tinha uma boa espiritualidade, ou quem sabe porque até tivesse uma boa tradição da família ligada à igreja, às vezes era ordenado padre. E alguns assumiam as funções sem passar por um processo ou por uma etapa de formação que era obrigatória para todos, né? E ali que nasce. E eu dizia, o Concílio Vaticano II, nós tivemos ali documentos importantes sobre a formação, né, presbiteral, né? Nós tivemos Optatus Socius e a Presbyterorum Ordinis. Presbyterorum Ordinis são os 2 documentos do Concílio Vaticano II, porque se a igreja, no Concílio Vaticano II, tinha aquela compreensão de abrir-se para o diálogo com o mundo, olha só, de abrir-se para o diálogo com o mundo, e tem aquela imagem bonita do Papa João XXIII, de que ele, ao iniciar, né, os trabalhos do concílio, abre uma janela para que entrem novos ares. Então, a igreja precisa dialogar com o mundo,
é preciso que também os seus não só os sacerdotes, mas todos os cristãos possam ter formação, clareza, para poder dialogar com as realidades do mundo, fazendo com que a fé cristã seja uma presença no mundo e que ela não seja ou absorvida ou desviada, ou ao mesmo tempo ela se sobreponha às realidades no dia a dia. Né? Isso. E é aí que nós vamos ter. Hoje, então, aquilo que nós dizemos, sempre falamos de seminário menor, na pedagogia, como a formação traz? Isso, né? Então temos presente que, né, a partir da nova Ratio Fundamentalis, né, então a questão era que nós não precisamos mudar a estrutura para a formação sacerdotal, mas devemos rever a pedagogia. Entende? Mais do que estrutura, mais do que estrutura, a questão da pedagogia. O que vamos trabalhar? Por isso que duas dimensões vão se tornar vamos dizer assim, essenciais, vão ser um núcleo do processo formativo. Né? Então, duas dimensões unidas, dimensão humana e espiritual, em todo o processo formativo. São as duas dimensões que se deve ter mais preocupação, mais instrumentos formativos e mais propostas formativas. Inclusive as que têm mais números referentes, tanto no documento da Ratio Fundamentalis como das diretrizes da formação do Brasil. E olha que detalhe, né? As formações, as diretrizes no Brasil, elas demoraram para ser aprovadas pelo Vaticano, porque ainda nós não tínhamos no Brasil, na redação, compreendido o teor da mudança da Ratio Fundamentalis. Entende? Então, no Brasil foi aprovada em novembro de 2019 somente, até que fosse elaborada e tido presente aquelas mudanças substanciais que deveriam acontecer, né? Então, essas duas dimensões, humana e espiritual, né, são as essenciais. Por quê? Porque, às vezes, no processo ficava muito enaltecido o estudo. Vai lá, estuda filosofia, estuda em casa, estuda teologia, tira nota e vai tendo um processo quase que automático, né? Então, não, essa questão. Então, o processo formativo acontece por meio do quê? A partir de etapas e dimensões. Etapas e dimensões. Nesse processo de etapas e dimensões, o seminário menor, ele é compreendido como um momento do despertar vocacional. Na Ratio Fundamentalis está. Não se inicia o processo de formação do padre no seminário menor. É um despertar. É um despertar. A história mostra a história do clero no Brasil, de maneira geral, que muitos foram para o seminário só porque jogava bola no seminário. Porque no seminário tinha bola, ou às vezes até alguma oportunidade de estudo, ou até em alguns lugares havia uma estrutura maior, de repente até tinha lá uma piscina, um lugar para tomar banho. E aí foi para o seminário e se encontrou. Esse despertar. Vocacional. Quer dizer, há uma primeira inquietação, sim, mas o despertar vocacional ele vem daí. Por isso que o nosso seminário ele sempre teve aquele tripé: formação humana, do homem, do cristão e do padre depois. Primeiro enquanto formação humana e depois do cristão, para depois ter uma característica do padre, né? Então vejamos, o nosso seminário também sempre teve de acordo com isso, né? E por que surge a questão da vocação, que é a pastoral vocacional Salve PV, que é outro modo de acompanhamento do despertar vocacional. Aqui que está um processo importante, né? Então, muitos lugares não têm o seminário menor, mas tem um SAVE PV bem organizado que realiza esse processo do acompanhamento e do despertar vocacional, né? Então, o SAVE PV ele vai tendo essa característica, né? Nós temos o seminário menor, né? Temos o seminário menor que tem esse elemento. Então, o que se faz no seminário menor? Além do estudo, né, que se estuda no colégio, tem a formação musical, né, a formação humana, com as questões de etiqueta, né, questões relacionadas, né, de acompanhamento humano, da história da vida pessoal,
um contato com a dimensão espiritual. Aprende-se a tocar o violão. Isso, tudo isso. As artes, elas são muito fundamentais. Questão do horário, disciplina, né? Isso é muito importante. Horário, ter horário para levantar, horário para dormir, horário do estudo, horário do trabalho, horário do lazer, o aspecto da vida comunitária, né? Então tem essa característica que é própria do seminário menor, né? E que vai trabalhando nesse despertar. Agora, o processo da formação inicia-se no propedêutico, né? Que tem o objetivo do quê? É proporcionar o quê? Um autoconhecimento pessoal. Por isso que tem a questão do acompanhamento psicológico para essa estrutura. Também o propedêutico tem uma finalidade de fazer um reforço na questão educacional, principalmente na questão gramatical. Aí vem o reforço das matérias, português, a parte de redação, leitura. Na minha caminhada eu nunca li tantos livros como foi no propedêutico, porque a gente não tinha aquela manhã toda, por exemplo, de sala de aula, como você tinha uma oportunidade. Eu lembro que quando estávamos começando com o propedêutico, então o propedêutico ainda para todos era uma novidade, e era um ano mais voltado à espiritualidade, nesse aprofundamento. E eu lembro que minha mãe era viva, né? Ela faleceu no ano do meu propedêutico. E aí perguntaram para ela o que era esse ano propedêutico. E ela falou: olha, eu não sei muito bem, mas é um ano que eles vão rezar bastante. Eu não sei muito bem como é que é. Mas é um ano que falaram que eles vão rezar bastante. Né? Que comece, de fato, esse processo. Não que o seminário menor não se tem de espiritualidade, de missa diária, a oração, tem toda a dinâmica da espiritualidade. Mas ali há uma pedagogia muito mais própria. E outra questão que nasce como aspecto pedagógico novo é processo de iniciação à vida cristã no propedêutico, né? Que se tem como pedagogia, né? Para reforçar a questão da espiritualidade e o conhecimento da fé. É por isso que tem a dinâmica, né, que o formador lá trabalha, até mesmo com os ritos da iniciação à vida cristã. Né? Como aprofundar a dinâmica do segmento de Jesus, da vivência da fé, porque assim, não basta só ter... E aí é importante, quando a gente fala da iniciação cristã, muitos já receberam até alguns sacramentos, batismos, quem sabe os sacramentos iniciais, mas a necessidade de fazer um aprofundamento na vida cristã é que leva... Estudo do Catecismo da Igreja Católica, no propedêutico, né? Daí que muda também a nomenclatura depois, né? Não mais, a gente tem dificuldade de mudar a linguagem, né? Mas depois do propedêutico vem a etapa do discipulado, né? O que você faz na etapa do discipulado? Você estuda filosofia, né? Mas é a etapa do discipulado. Então, a formação humana e espiritual se vai na consciência de nos tornarmos seguidores de Jesus Cristo, né? Por isso que lá nós, com o primeiro ano, estudamos sobre Jesus a partir dos textos bíblicos, né? E dentro desse processo do discipulado, com o segundo ano, e daí trabalhamos a dimensão do estar atento a Jesus, estar atento a si mesmo, estar atento ao mundo. E quem que ajuda isto, estar atento, é o princípio da filosofia, que a filosofia tem essa finalidade de ajudar a formar uma consciência crítica, né, sobre mim, sobre o mundo, sobre Deus. A busca das razões, né? Isso. Das razões, porque a própria filosofia, filosofia é feita a partir das perguntas que nós vamos levantando. Isso. As próprias perguntas que surgiram desde a sociedade grega, né? E aí você vai tendo um processo de buscar responder essas perguntas e às vezes a resposta dessa pergunta origina uma nova pergunta. Como lidamos com toda essa dinâmica? A palavra filosofia, filos, né, amigo, sofia, né, estudo. Então, quer dizer, você tem essa busca, né, um amigo da sabedoria. Quem busca a sabedoria num processo de empatia, de aprofundar as razões da vida da fé. Isso. Então, e daí com o segundo ano, né, um processo de conhecimento, a gente usa o termo libertar-se de,
para que a gente se conheça. Então, a gente tem metodologia de autoconhecimento. A gente trabalha em 4 passos. Então, isso a gente vai fazendo durante o ano, né? Então, tu vai tendo encontro, vai propondo os exercícios, vai trazendo temas da fase dialética de base, temas da autotranscendência do amor, né? E daí o diálogo pessoal com eles, que tem esse aspecto personalizado, né? Essa formação personalizada, pessoal, cada um tem uma caminhada, né? Cada um tem uma história, então tem um modo diferente de enfrentar diante das coisas, e daí o libertar-se para, né? E aqui é muito importante essa característica da liberdade, e essa perspectiva da igreja, ela tem uma fundamentação científica também. Essa parte, até mesmo do conhecimento humano, da psicologia, né? Rula foi o grande entusiasta do processo formativo, e o seu pensamento vem também de encontro com o Viktor Frankl, que é muito conhecido hoje, né? Trazendo presente esse aspecto da liberdade e da responsabilidade, né? Então, o processo, os meninos são 19, 20, 21 anos de idade, levar eles a conhecer-se pessoalmente, ter presente que nós temos uma história, cada um tem uma história. Essa história diz quem nós somos, mas elas não nos limitam. Por isso, liberdade para que mesmo diante daquilo que eu sou, eu posso assumir ser seguidor de Jesus Cristo e até mesmo ser padre. Não há um determinismo, é verdade, porque eu venho de uma realidade, ou quem sabe eu tive uma fase da minha vida que ela trouxe, sei lá, altos e baixos, eu posso reescrever isso. Eu posso redimensionar isso. Essa é grande capacidade humana. Grande capacidade humana. Nós temos um determinismo conosco, mas nós esse determinismo não tolhe a nossa liberdade e a nossa responsabilidade de reescrever a nossa história. E aqui está a capacidade humana. Então, né, não existe um pandeterminismo para dizer assim que aquilo que eu sou hoje foi determinado pelo meu passado. Não. Sim. E sem essa possibilidade de reescrever toda essa dinâmica. Isso. Aqui eu acho que tem aquela imagem bonita do escultor, né? Se a gente pode imaginar, vamos imaginar assim, que eu tenho aqui diante de mim um pedaço de madeira e poder enxergar que dentro desse pedaço de madeira pode estar uma bela obra de arte. Agora você vai começar trabalhando, não é isso? Isso. Você percebe que você vai trabalhando, você vai tirando, e quando você vê... Então, nós somos esse processo de formação. A filosofia da educação diz, nós somos seres educandos, eterno educandos, quer dizer, o processo de formação, de educação, ela é constante também. E aí a última fase, que é a teologia. É a configuração, etapa da configuração. Então, o discipulado me faz decidir pelo seguimento de Jesus. Outra questão atual, nós não conseguimos mais, enquanto jovens, às vezes conseguir dar respostas duradouras no hoje da nossa vida. Então, com 19, 20, 21 anos é demais você decidir sobre a tua vida para o futuro, para um tempo, né? Decidir ser padre é uma decisão para a vida, né? Então, a passagem do discipulado para a configuração é uma decisão pelo seguimento de Jesus Cristo. Eu decido-se por seguir Jesus. E nesse segmento, então agora sim, eu vou decidir nesse aspecto da configuração, em configurar-me com Jesus, que é durante o processo da teologia, né? E todo esse processo há investimento, entende? Nós temos o padre formador, o diretor espiritual, acompanhamento psicológico, né? Tanto no sentido comunitário como no sentido pessoal, para que a gente possa trabalhar aquela que é o meu ser, para quê? Né, para que eles no futuro sejam padres, entende? Né? E que, vamos dizer assim, sejam padres ponte, o termo utilizado pelo Papa Francisco, que construa pontes, né? Que possam ser testemunhas de Jesus verdadeiramente e não ao contrário. Você está acompanhando o podcast, o segundo episódio do podcast Esclarecendo a Fé, hoje com o tema Corações Ardentes, Pés a Caminho, Vocação, Graça e Missão. É o terceiro ano vocacional
que a Igreja do Brasil está vivendo. E conosco aqui, Padre Elisandro Spidere, que é reitor do Seminário de Filosofia, né? Seminário Bom Pastor, onde os seminaristas, né, desta etapa da formação, que nós estamos aqui falando, e aí era justamente essa dinâmica que o Padre Elisandro acaba de nos explicar, né? Porque é importante. Aí o padre dizia, tem todo um investimento. E se nós olharmos a grande preocupação da igreja em proporcionar esta formação, leva a com que um grande percentual dos recursos, né, que são recursos de onde? Lá, daquela dinâmica vivida na comunidade. Da comunidade onde eu participo, né, que eu também ali faço a bonita experiência de ser um dizimista, e a partir desse dízimo nós vamos tendo também a mantença da comunidade, da paróquia, da igreja diocesana, da igreja universal, mas é dali que nós temos um bom investimento na formação presbiteral. E quanto é importante, então, essa participação da vida da comunidade. Isso. Houve um tempo, Padre Elisandro, que a formação, às vezes o seminário era tão longe, muitos iam para o seminário e vinham para casa poucas vezes. Então você tinha, a comunidade tinha esse pouco contato com o vocacionado, e o vocacionado também com a comunidade. Hoje nós já percebemos que esse processo de formação, ele se dá cada vez mais dentro de um contexto cultural, né? Não que quem seja formado, por exemplo, quem faz toda a sua caminhada nessa dinâmica da formação, por exemplo, sudoeste do Paraná, oeste do Paraná, ou no Paraná, ou no Brasil, não possa depois servir em tantos outros lugares, não. Mas o chão onde eu vivo, né, e eu não sou formado dentro de uma bolha, né? Não, essa perspectiva mais ampla, né, de uma visão mais universal da missão na qual nós somos enviados. Mas, assim, fazer um processo de formação com os pés no chão, compreendendo a realidade, ele é extremamente fundamental para que no dia de amanhã nós tenhamos cada vez mais servidores, né, com capacidade de responder aos desafios que o mundo de hoje está apresentando, não é isso? Isso mesmo, né? Por isso, essa característica desse termo que o Papa Francisco utiliza, né? O termo ponte, né? Para essa característica do serviço acima de tudo, né? E que tenha plena consciência daquilo que é a sua vocação e aquilo que ele tende a responder, porque os tempos são outros, né? E também, então, o nosso modo de responder à nossa vocação hoje, ela vai se dando por elementos diferentes, né? E hoje, mesmo diante da sociedade, né, ter bastante aspectos, vamos dizer assim, diversos, diluídos por vezes, né? A mudança da consciência, às vezes não se tendo uma verdade absoluta, enfim, em muitos problemas atuais, a gente tem que ser presente que o que nós precisamos é de um testemunho que seja verdadeiro, né? Precisamos de um aprofundamento da fé, vamos dizer assim, um aspecto de um ser humano também que consiga assumir essa vocação e que ao assumir essa vocação consiga ter consciência da sua realidade, de quem ele é e das condições, né, de responder a partir da sua vida, a partir das suas ações, e neste aspecto anunciar o Evangelho de Jesus, que é a nossa missão, né? Anunciando o Evangelho de Jesus, conduzindo também as pessoas àquilo que é a grande missão, a missão da Igreja, de dar continuidade ao projeto salvífico de Deus. Bom, o ano vocacional começou em novembro de 2022, agora vai ser concluído em novembro de 2023. Será na Festa de Cristo Rei? Isto. Festa de Cristo Rei, né? 26 de novembro. Com certeza a gente está vivenciando aí muitas atividades. Isso. O que o padre consegue destacar para a gente ao longo desse ano, as muitas atividades, iniciativas, se é que podemos dizer, frentes de ação, de trabalho, para que de fato a igreja toda viva isso. Nós estamos hoje dialogando aqui no nosso podcast Esclarecendo a Fé, a dimensão da vocação, e aí, claro, com a presença do padre
um pouco mais na dimensão da vocação sacerdotal, mas nós vamos vivenciar outros momentos tantos aqui também para falar da vocação à vida religiosa, seja feminina e masculina, mas a vocação, é importante que a igreja toda esteja vivenciando isso. E também a vocação para o sacerdócio. Seja uma dimensão orante e também uma dimensão de vivência, de experiência de toda a comunidade, porque o padre nasce de uma família, inserido numa vida de uma comunidade. Então é interessante, o terceiro ano vocacional, ele tem o objetivo do quê? Né? De fazer com que a gente crie a cultura vocacional, que é a consciência de ser vocacionados. Né? Essa que é a cultura, a consciência de ser vocacionados. E ela quer despertar para quê? Para que a gente possa, né, aproveitar os ambientes vocacionais. Entende? Os ambientes. Quais são os ambientes vocacional? É a família, né? A catequese, onde nós encontramos as crianças, os adolescentes, nos grupos de acólitos e coroinhas, a nossa comunidade, o ambiente vocacional, fazer com que a gente desperte a consciência vocacional. Né? Para quê? Para que a gente possa ter ainda na nossa igreja o quê? Ministérios leigos, pessoas engajadas para assumir o seu papel dentro da comunidade, ministros ordenados, né? Vocação religiosa também, que é a vida consagrada, precisamos ter. Então, o sentido de trabalhar esses ambientes para que a gente consiga despertar a nossa consciência para estes ministérios dentro da igreja. Esse que é o objetivo do ano vocacional, né? Em todos os sentidos. Por isso que, entre todas as atividades deste ano, nós tivemos uma primeira atividade diretamente com a catequese, com os acólitos e coroinhas e com os jovens e adolescentes. Né? Então, nós, né, tivemos lá o agente vocacional, que foi o catequista, o coordenador do acólito e coroinha, fez um processo. Né? E desse processo, dentro de todo o Regional Sul 2, nós vamos ter o fruto que é o simpósio vocacional, agora primeiro, agora adiante. Né? Este simpósio vocacional para quê? Para que a gente possa, junto com o SAVE-PV, né, ter bastante aspecto para trabalhar a questão vocacional no futuro, para as novas gerações, né? Esse processo. Mas também nós tivemos, junto com os seminários da Diocese, um trabalho com os grupos de perseverança, com os catequizandos da Crisma. Então, o seminário Santa Isabel Propedêutico ficou com o decanato de Barracão e Realeza. Nós ficamos com o decanato de Francisco Beltrão, decanato Dois Vizinhos e São João. E Palmas com o decanato de Palmas e Pato Branco. Então, promovendo atividades com o grupo de perseverança. Né? Nós vamos ter aqui no decanato de Beltrão 3 datas que são encontros vocacionais no seminário, com esses grupos, né? Para irem conhecendo o seminário. Isso, que estamos organizando. Nas outras paróquias nós fomos lá mesmo, fizemos encontro com grupos menores. E nesses encontros vão os meninos e as meninas. Meninos, com os catequizandos. São todos os catequizandos, porque é um aproximar-se, é um despertar. O objetivo é o despertar vocacional. Enfim, imagina, eu fui para o seminário com 21 anos de idade. Antes de eu ir fazer o estágio no seminário, olha, rapaz, eu tinha pouca noção do que era o seminário. Com 21 anos de idade. Isso também para ajudar a conhecer até a vida religiosa, né? Nós vamos ter também como evento, né, o Congresso Diocesano das Zeladores de Capelinha, que é por conta do ano vocacional. Aliás, as capelinhas têm um trabalho belíssimo, porque é aquela capelinha que circula as famílias, onde se reza o terço, a família que se reúne reza. Uma das intenções também é a oração pelas vocações, e ela também tem um gesto concreto junto, que é aquele comprometimento, além daquela minha vivência como dizimista na comunidade, aquela coleta que eu coloco na capelinha, ela é destinada à formação, aos seminários. Ela é destinada aos seminários. Todas as capelinhas, os valores que são colocados, né, para a comunidade paroquial, depois são transferidos na íntegra para a formação dos seminários. Quer dizer,
o dia a dia lá do seminário, prover os alimentos, o pagamento da luz, o gás de cozinha que se faz a comida, a despesa lá com o cuidado da casa, até mesmo medicamentos, se o menino fica doente, vem também desse valor da capelinha. Esse encontro vai acontecer ainda, né? Isso, vai acontecer. E também o congresso com os servidores do altar. Servidores do altar, que coroinhas e acólitos, né? Que teremos também por conta do ano vocacional, né? Porque é um ambiente vocacional, os coroinhas e os acólitos, e a gente vai aproveitar do momento também até para começar, que a gente consiga com uma iniciativa anual, né? De promover um encontro com eles. Veja que são muitas as atividades. Padre Lisandro, nós já estamos há um bom tempo aqui de conversa, você que está nos acompanhando também. O que a gente poderia elencar aqui, talvez, alguns dos grandes desafios que nós temos hoje no campo vocacional, né? Mas, ao mesmo tempo, quais são as grandes riquezas que nós temos presente no dia a dia? O que dá para a gente elencar nessa dinâmica, né, do ano vocacional, da realidade, tudo aquilo que nós já conversamos aqui? Então, as grandes riquezas que nós temos, uma é em quem nós acreditamos, do campo vocacional, que é Deus, né? Acho que a grande riqueza e a razão primeira que nós devemos, né, contar com isso, né? Também a nossa comunidade de fé, né? A nossa comunidade de fé. E também uma das grandes riquezas é você encontrar muitas pessoas dispostas a colaborar, a ajudar, e também as vocações surgindo, né? As vocações surgindo, mesmo, vamos dizer assim, numa realidade em que a visão acho que é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, né? Para resumir, para entender um pouquinho disso, né? Você me perguntou, e eu não dei a resposta anteriormente, sobre como que minha família enfrentou a questão de eu ir para o seminário. Como filho único. Isso, não tive nenhum obstáculo, né? E teve uma senhora que me perguntou, né? E daí eu falei que meu pai faleceu, a minha mãe, né, mora sozinha, né? Enfim, o filho, né, eu consigo ajudá-la no possível, em tudo aquilo que é próprio, né? E dela me falou assim: nossa, coitadinha, filho único, e ficou padre. Coitadinho. Coitadinha, na verdade, assim, que a gente tem a noção que quando a gente fica padre, a gente se distancia da família. E muito pelo contrário, né? Às vezes, claro que a gente não consegue estar no cotidiano, né? Mas no máximo a gente consegue estar, sim. Mas às vezes a gente consegue encontrar outra riqueza de aproveitar os momentos que a vida concede para estar junto com eles, né? Então, por isso que esse aspecto, né? Mesmo às vezes nessa consciência que a gente tem, né? A gente ter pessoas que querem dizer sim. Isso é uma riqueza. Querem conhecer o seminário, querem conhecer as casas de formação feminina, né? Querem testemunhar Jesus Cristo. Essa é uma riqueza que nós temos, né? E eu acredito que o grande desafio que a gente deve encontra, né? É que a gente consiga, eu me questiono muito sobre isso, e que às vezes de a gente conseguir oferecer, né, aquilo que realmente a pessoa precisa para conseguir fazer um bom discernimento vocacional. Oferecer os instrumentos, as propostas, né, a ajuda, né, para que a pessoa possa fazer um bom instrumento, um bom discernimento vocacional, né? Então, essa aqui eu acredito que é um grande desafio que a gente tem hoje, né? Uma linguagem que a gente consiga chegar para o jovem, para o adolescente, mas também para aquela pessoa que às vezes já está numa fase mais adulta, mas ainda não tem uma vivência maior de fé, de comunidade, que aí vai despertando. Poxa, será que existem tantos modos de eu responder a isso, através dos muitos ministérios na vida da igreja? Como a gente chegar com essa palavra provocativa, né? Não tão provocativa a ponto de tolerar aquela liberdade, no sentido de colocar pressão, não, mas que inquiete, que seja capaz de levar um questionamento. Agora, um grande desafio é o testemunho. Também. É o testemunho. Como que
a gente é responsável. Eu sou responsável, tanto por aquele que acredita em Jesus Cristo e eu sendo padre. E esse é um desafio que a gente tem que ter presente, é o meu testemunho, né? Porque eu não posso ser pedra de tropeço, né? Jesus mesmo, né, nos pede isso, né? Então, a questão, o grande desafio é o testemunho nosso, para que, mesmo diante da minha imperfeição, alguém se motive, né, se inspire. ou não tanto na inspiração, né, mas que consiga ver que vale a pena ser padre, entende? Que vale a pena ser padre, ou que o meu testemunho favoreça para que ele consiga fazer um bom discernimento, né? Ou que não seja, a partir do meu testemunho, um motivo de não querer ser, ou um motivo de não trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, né? O testemunho é o grande desafio que nós temos na igreja hoje. É o grande desafio, né? Vamos dizer assim, em tanto de questão de caminhada de fé da nossa comunidade, a liderança religiosa pelo qual nós temos presente o nosso testemunho, nós não sabemos o quanto dói, às vezes, uma falta de testemunho nosso, não por coisas grandiosas, por coisas pequenas. Sim. Pelo um não que nós damos, né? Pelo um aumento de voz em algum momento que não convém, entende? Então, às vezes, isso tem muito peso. E nós somos responsáveis por esse testemunho. Isso cabe a nós, né? Isso cabe a nós. Então, eu vejo isso também como um grande desafio. Corações ardentes, pés a caminho, vocação, graça e missão. É o tema desse podcast que você acaba de acompanhar conosco aqui, dos estúdios RBJ, no quadro Esclarecendo a Fé. Eu quero convidar você a semanalmente nos acompanhar pelas muitas redes sociais, a partir do YouTube, RBJ TV, seja nas plataformas no Facebook, ligadas, né, às rádios, também ao Facebook ligado à Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Coordenação Diocesana, porque a ideia é justamente essa, proporcionar um diálogo com aqueles que no dia a dia fazem da sua vida um serviço nas várias dimensões da vida da fé, e a gente possa trazer aqui elementos para compreender ainda mais. Com certeza, foi uma bela viagem pelo processo formativo, pelo tempo, né, da formação, e mesmo a mãe, o pai, o jovem, poder compreender, poxa, como é que a igreja tem toda essa preocupação, esse dinamismo para trabalhar a formação. Padre Lisandro, muito obrigado pelo convite de estar aqui e nos engrandecer com o seu conhecimento, com o seu testemunho, com a sua dedicação nesse segundo episódio do podcast. Eu que agradeço a oportunidade.